Vanoimba zwimbo vechikunza Mwari wekudenga. Oh, nyika inodiwa iri kumsoro, ini ndofunga ndiri kumushauko. Bantu ve kumusha vanoimba zwimbo vechikunza Mwari wekudenga. Oh, nyika inodiwa iri kumsoro, ini ndofunga ndiri kumushauko. Ficar
já conhecemos os nossos visitantes, então é o momento de conhecermos os elementos que fazem parte da tribuna. Eu que falo sou William Berequer, sou membro dessa igreja, residente atual na Vila de Nhaminga, distrito de Xeringonça. De seguida tem a irmã Ana, foi ela que esteve aqui a dar a apresentação. Depois temos o irmão Pascoal. A cadeira do meio, a irmã poderá se levantar no momento oportuno, vai dar a conhecer a igreja quem ela é. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, igreja. Bom dia. Antes de eu me apresentar, vamos fazer um exercício muito rápido, que é sobre o que nós já estamos a tratar nesse momento. Impacto Moçambique. Ainda não conhecem nosso lema do ano? Nós vamos ter que viver esse lema. Eu vou falar Impacto Moçambique e os irmãos respondem: Cristo, nossa esperança. Pode ser? Impacto Moçambique. Cristo, nossa esperança. Impacto Moçambique. Cristo, nossa esperança. Impacto Moçambique. Amém. Amém. Esse é um lema que deve estar guardado em nossos corações e mesmo que se concretize o programa em si, nós devemos mantê-lo, porque a partir desse ano, para todo o resto da nossa vida, nós devemos trabalhar para impactar o nosso país. Hoje é um sábado muito especial, é o sábado de ênfase da saúde. E o nosso tema de hoje é autoconsciência na saúde. Antes de começarmos, vamos orar. Bendito Pai que está nos céus, muito obrigado por ter nos guardado o dia por dia, Pai. Queremos pedir nesse momento que o Seu Santo Espírito esteja aqui conosco para que tudo quanto eu for falar seja de acordo com a sua vontade e seja principalmente o Senhor falando para o seu povo. Que nós possamos sair daqui com a autoconsciência em saúde. Que nós possamos aprender o que é e como pôr em prática em nossa vida. Essas são graças que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu, quando recebi, quando eu soube que tinha que pregar hoje, eu recebi um papel de 4 páginas. Eu olhei para aquele papel. Eu acho que eu passei a vista de olhos dele umas 3 vezes. A confirmar se eram realmente 4 páginas, ou se eu não estava vendo mal. Eu fui passando. Eu não, são 4 páginas. Olhei outra vez, eu não, isso aqui é muito, isso aqui. Como é que eu vou falar? Eu não, ok. Eu parei, porque durante essa semana eu tinha um exame a fazer. Então eu disse, ok, vamos por fases. Primeiro vou tratar do exame. Depois vou me preocupar com minhas 4 páginas. Eu fui, me preparei para o exame e fiz o exame. Depois voltei para casa, olhei para as 4 páginas e eu me apercebi de como eu estava a ser hipócrita. Porque para o exame que eu tinha que estudar, tinha temas que tinham mais de 100 páginas. E eu li, eu estudei aquelas páginas, eu entendi o que aquelas páginas queriam dizer. E eu estava tão preocupada com 4 páginas. E eu falei, mas o que eu estou a fazer comigo agora? Então, e quando eu fui lendo a mensagem, mais eu percebia da minha hipocrisia e do quanto eu estava precisando naquele momento da graça do Senhor. E quando eu aprendi o que era a autoconsciência, graças a Deus, eu percebi que aquilo havia acabado de acontecer comigo. Porque quando nós falamos da autoconsciência, nós falamos, no contexto bíblico, a compreensão consciente da nossa identidade, pensamentos, motivos e condição espiritual perante Deus e para os outros. E por mais que eu me visse aqui como hipócrita, o fato de eu me ver naquela situação já me punha com um passo à frente para me ligar com o Senhor. Porque eu estava a me aperceber ali quem eu era para Deus e quem eu deveria me tornar para as pessoas com quem eu iria falar. E quando nós falamos da autoconsciência bíblica, além do próprio autoconhecimento, nós devemos ter em mente que não é algo que começa agora, como
Eva, em que eles pecam e eles percebem o seu pecado. Naquele momento de introspecção deles, nós temos ali a autoconsciência, o saber do que fizeram de errado para eles mesmos e principalmente de como eles geraram para o Senhor a quem serviam. Devemos nos lembrar que nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança do Senhor. Nós encontramos isso em Gênesis 1, 26, nos versículos 26 e 27. O Senhor diz que iria nos fazer a sua imagem e a sua semelhança. Obviamente, isso não é algo físico, porque nós fisicamente nós somos completamente diferentes uns dos outros. Tanto de homem para mulher, assim como mesmo nós entre irmãos daqui da igreja, ou mesmo um bocado com os nossos irmãos de sangue, tem partes de nós que são diferentes das deles. Mas o que nós poderíamos ver como essa semelhança? Quando nós falamos da semelhança com o Senhor, nós estamos a falar dos atributos que compõem o fundamento da autoconsciência divina. E quais são esses atributos? Nós vamos ter ali razão, discernimento moral e a capacidade de se envolver em autorreflexão. Esse é o fundamento, esses são os atributos que compõem o nosso fundamento de autoconsciente, de pessoas autoconscientes, seres autoconscientes. E assim sendo, isso nos põe de uma certa forma, em um lugar especial quanto à criação divina. Porque nós sabemos que a criação divina é vasta. Nós não somos os únicos que fomos criados, mas nós somos os únicos que fomos dotados do fundamento da autoconsciência. E isso já nos impõe algo. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter sempre essa responsabilidade e essa natureza instintiva, a razão, ao discernimento e à autorreflexão. São coisas que nós vamos levar para a nossa vida e que nós vamos continuar a ter que ter, porque não é algo que nós decidimos ter ou não, mas é algo que já está lá implantado na nossa natureza desde a nossa. Assim como nós não escolhemos quem será o nosso pai e a nossa mãe, e nós temos a natureza da autoconsciência. E isso nos faz também pensar que, como crentes e também mesmo pessoas não crentes, nós sempre vamos procurar ou buscar aquilo que é o relacionamento divino. E não é num sentido de só ir para a igreja, porque nós falamos também na questão da moralidade. Se nós formos notar, a moralidade passa a ser como se fosse um botão automático na nossa vida. Você não precisa ir na igreja para saber que cabular é errado. Você não precisa ir na igreja para saber que roubar é errado. Por quê? Porque essas coisas, essas atividades, elas vão contra a moralidade que já está implantada em nós como criaturas divinas, feitas à imagem e semelhança de Deus. E por nós sabermos disso, isso nos torna meio que suscetíveis a aceitar e receber aquilo que é a verdade espiritual. Não quer dizer que todas as pessoas vão receber de um mesmo modo a verdade espiritual, mas sim que nós todos somos passíveis de receber e compreender a verdade espiritual, mesmo que em graus diferentes. Uma pessoa pode receber essa verdade espiritual e meio que umas 2 semanas depois batizar e estar firmemente na igreja pelo resto da sua vida. Mas alguns podem levar um processo longo e que para nós de fora pareça exaustivo, porque pode levar meses, pode levar anos. Que essa pessoa vai sabendo, vai ouvindo e ouvindo mais sobre a palavra do Senhor, mas ainda assim não vai clicar para aceitação. Em algum momento essa pessoa pode vir a aceitar ou pode não vir a aceitar, ou aceitar e depois negar. São coisas que vão fazer parte da nossa natureza, do nosso processo de autoconhecimento, da autoconsciência e também, obviamente, vão estar sujeitos ao livre-arbítrio.
autoconsciência, do autoconhecimento, a Bíblia ela já apresenta um mandamento sobre o autoconhecimento. E nós vamos encontrar isso nas cartas de Paulo ao Coríntios, nós vamos encontrar isso em Coríntios, em 2 de Coríntios 13:5 e também vamos ter em 1 de Coríntios 11:28. E nesses dois versículos, por mais que estejam em duas cartas distintas, Paulo nos leva a nos examinarmos a nós mesmos para que nós possamos perceber se nós estamos na fé, se nós estamos em Cristo e se nós estamos realmente conectados com aquilo que é a natureza da nossa criação. E esse exame é algo que não estamos a falar que vai acontecer uma vez e pronto na nossa vida. É algo que nós vamos ter que fazer repetidas vezes para que nós possamos nos alinhar a nossa vida com os preceitos divinos. A nossa vida deve estar alinhada com os preceitos divinos, isso nós sabemos. Mas para isso acontecer, nós devemos sempre passar a ver e rever os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos perante Deus e perante os outros. E isso vai nos levar a um crescimento espiritual. Porque nós passar a conhecer as nossas limitações e vamos nos deixar ser sujeitos à graça renovadora e restauradora do Senhor. E quando isso acontecer, quando nós já percebermos quais são os nossos pontos negativos, nós vamos precisar de exercitar a autoconsciência num sentido de nos manter humildes quanto à nossa natureza pecaminosa e não exceder para um isolamento egocêntrico. Nós estamos a falar em que sentido? Paulo em Romanos 12:3, ele nos encoraja, ele nos ensina que nós devemos ter um julgamento sobre quem somos. Ou seja, nós devemos ver quem somos por quem nós somos, não por méritos a mais. Não podemos nem tirar nem pôr naquilo que nós somos, para evitar o pecado do orgulho, do egoísmo. E nós estamos a falar que, além de podermos aumentar, nós na nossa humildade não devemos tirar aquilo que são as nossas capacidades. Não é ter humildade quando você não assume as capacidades que você tem, você está sendo hipócrita. Porque nós estamos a falar que a maior parte das pessoas que aqui estamos, nós já temos um relacionamento com Deus. Será que todos esses anos que nós estamos com Deus, Ele não fez nada em nossa vida? Ele não mudou nada? Ele obviamente mudou alguma coisa em nossa vida. E por Ele ter mudado alguma coisa em nossa vida, isso nos compõe de habilidades, de capacidades e de dons espirituais que Ele nos dá para que nós possamos servir para as outras pessoas. E por mais que em algum momento nós escorreguemos, nós ainda temos a oportunidade de voltar a nos levantar, porque o Senhor, Ele é gracioso e Ele é amoroso. E Ele está sempre à nossa espera, sempre presente para nos ajudar. Então, nós em momento algum devemos acrescentar nas qualidades que temos ou mesmo tirar, mas devemos entender que para ter essa humildade, nós estamos a falar que nós estamos a entender e assumir que cada coisa que nos compõe, cada qualidade, cada habilidade, cada coisa que nós fazemos em nossa vida, ela vem com graça e principalmente do nosso Criador. É algo que nós devemos entender e que muitos dos personagens bíblicos que nós temos, eles chegaram a entender isso. Nós temos alguns exemplos do equilíbrio da autoconsciência na Bíblia. Nós temos no Salmo 139, nos versículos 23 e 24, em que Davi fala exatamente sobre o Senhor vendo aquilo que Ele é, sondando e conhecendo aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, para que pudesse o guiar
confiar no caminho eterno, no caminho que é da verdade do Senhor. Nós temos também em Lucas 15, nos versículos 17 ao 19, nós temos ali, em Lucas 15, nós temos a parábola do filho pródigo. E nesses versículos em específico, nós temos ali o momento em que o filho pródigo, ele percebe-se como alguém incapaz de ir alguém capaz de ir por si só e ter alguma glória perante seu pai ou perante a Deus. Mas ele percebe o seu erro e ainda assim ele volta e procura a reconciliação com o seu pai. O que quer dizer que a autoconsciência ela vai nos levar a um arrependimento genuíno e principalmente vai nos colocar no caminho de reconciliação quando nós assim o precisarmos. Mas estamos a falar de uma autoconsciência honesta, uma autoconsciência humilde e sem egocentrismo. Nós também temos o exemplo de Isaías, em Isaías 6,5, em que ele se apercebe como pecador, como falho e como imerecente da graça do Senhor por estar na glória do Senhor. Nós, quando estamos à luz do Senhor, nós percebemos, nós vamos ver, nós vamos reconhecer o quão pecadores nós somos e as falhas que nós carregamos. Mas isso só é possível ver quando nós vamos estar à luz da perfeição do Senhor. Quando nós estivermos perante essa luz, perante da grandeza perfeita do Senhor, da sua graça, nós vamos perceber, nós vamos fazer o reconhecimento agudo do pecado e das nossas falhas. E uma coisa interessante é o fato daqui vir agudo. Os meus colegas aqui sabem que nós temos dois termos que perseguem toda a pessoa de saúde, que é agudo e crônico. E vamos usar eles para entender também essa perspectiva do pecado. Quando nós falamos do reconhecimento agudo, quando nós falamos de uma coisa aguda, nós estamos a falar de uma coisa, geralmente uma doença passível à cura, que tem cura. Essa coisa que se você tratar, vai passar. Então, estamos a falar do conhecimento agudo do pecado, estamos a falar que nós estamos ali no pecado sim, mas é possível que nós saiamos desse pecado. Nós somos falhos sim, mas é possível que nós deixemos de falhar. E nós temos a perspectiva crônica. E a perspectiva crônica não existe também só em saúde, existe na Bíblia também, a nível do pecado. Crônicos são doenças que vão nos acompanhar pelo resto da vida, que não importa quantos medicamentos nós tomemos, elas vão continuar. Elas vão continuar existindo e o máximo que nós podemos fazer é controlar elas. Um exemplo delas é a hipertensão. Se eu me lembro bem, eu estudei há pouco tempo, hipertensão é algo que se leva para a vida. Você, em momento algum, vai falar que tomou hidralazina e passou sua hipertensão. Naquele momento ela pode estar controlada, mas você sempre vai ter hipertensão. Então, estamos a falar que você é um pecador que pode aparentar ser uma boa pessoa para nós, mas você está num pecado que você não está saindo e não vai sair pelo resto da vida. E nós falamos nisso na pecado contra o Espírito Santo. E por mais que você finja a bondade, que você finja a santidade, você já tem uma condenação para a eternidade sobre aquele que foi. Então, nós somos chamados hoje para nós, nos pecados agudos que nós temos, nós possamos procurar a cura no autoconhecimento, no reconhecimento daquilo que nós somos e aceitação daquilo que é a graça do Senhor para nos curar. E para aceitar essa graça, para podermos entrar nisso, nós também devemos aceitar que o Espírito Santo trabalha em nós, porque o Senhor Jesus, ele deixou o Espírito Santo para nós, para que ele pudesse operar e cuidar de nós durante todo esse momento até que ele volte. E uma coisa que nós nunca devemos nos esquecer é que o Espírito Santo, ele trabalha, ele tem uma obra transformadora
para que nós possamos impactar um mínimo porcento que seja para essa pessoa poder se levantar e realmente escolher, ter isso como minha cabeça já não está a pensar em português. Um statement para a vida dessa pessoa. Quem procura os seus irmãos aí ao lado, alguém sabe, e depois me falem para eu botar a conta do dicionário. Então, nós devemos aceitar isso, não só na vida da obra das outras, na vida das outras pessoas, mas a obra transformadora do Espírito Santo se faz sentir até em nós que estamos aqui na igreja. Porque nós temos esse ciclo, às vezes, de voltar a cair. E quando nós caímos, o Senhor não nos abandona. O Espírito Santo continua aí e Ele sensibiliza o nosso coração para que nós possamos ver as nossas falhas e para que nós possamos voltar a ver aquilo que é a graça do Senhor. E tudo isso nós vamos ver que nós vamos sempre encontrar evidências. E as evidências sobre a autoconsciência, sobre o conhecimento, sobre a graça do Senhor, elas estão a deixar de ser só bíblicas, de ser só espirituais. A cada tempo, a cada momento que passa, tem várias coisas sendo descobertas a nível histórico e arqueológico. Nós temos evidências físicas sobre a graça do Senhor, sobre a natureza da humanidade e sobre a presença do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo. Nós temos coleções de manuscritos do Novo Testamento, como os papiros e o Codex Sinaiticus. Eles falam do papel do Espírito Santo no refinamento dos crentes. E sobre a autoconsciência, nós vamos encontrar os manuscritos do Mar Morto. Eles que vão guardar vários textos do Antigo Testamento e eles enfatizam a introspecção e a unidade em Deus. Nós também temos escritos cristãos primitivos, como cartas de Clemente, Inácio e Policarpo, que ecoam o apelo bíblico para a reflexão pessoal e o autoexame. O que quer dizer que o que nós estamos a falar aqui agora, o que nós vivemos, não é simplesmente uma obra de coisas que não se veem, não é simplesmente coisas que não são palpáveis, são coisas que existem, que foram escritas, que acontecem e aconteceram. E durante toda a nossa história, todo o percurso da humanidade, nós vamos encontrar provas sobre isso. Não só naquilo que são os costumes e a própria origem da religião, estamos a falar do povo hebreu, nós vamos encontrar a adoração, a identidade e a moralidade em várias tribos, em várias outras entidades que já existiram durante todo esse percurso histórico do mundo. Nós temos, por exemplo, tem aqueles da história que nós mesmos aqui em Moçambique, os Khoikhoi. As tribos Khoikhoi, lá tem sempre um espírito de identidade. Cada um sabia quem era para a tribo. Se tinha um rei, ele sabia que ele era rei. As pessoas sabiam que ele era rei. E também tinha as pessoas, cada pessoa tinha a sua função e cada pessoa sabia que tinha essa função. Então, a identidade não é algo que começa conosco, é algo que começa desde muito antes de nós e não é algo que está limitado somente a você como cristão, a você como crente, mas é algo que faz parte da natureza humana e por fazer parte da natureza humana é algo que nós vamos sempre encontrar em todos os domínios, em todos os lugares da vida do ser humano como criatura divina. E por tudo isso que nós já falamos agora, nós devemos nos lembrar de, obviamente, pôr em prática a autoconsciência. E quais são as dimensões práticas dela? Nós temos 3 dimensões práticas da autoconsciência. Temos a reflexão diária, muito ligada ao perceber, ao nos examinar e perceber os nossos atos, as nossas palavras e tudo aquilo que nós
fazemos como pessoas e principalmente como criaturas divinas. E nós podemos fazer isso por registro num diário, ou se a pessoa não tem essa cultura, não tem esse costume de escrever, pode fazer a introspecção em oração. Eu gosto de escrever, mas eu não tenho a cultura de escrever sobre mim. Então, a minha melhor fonte de introspecção, a minha melhor ferramenta de autoconsciência é a introspecção em oração. São orações que nós devemos fazer, não no sentido somente de agradecer, não no sentido somente de pedir, mas também no sentido de fazer com que o Senhor possa ver o que há em nós, mostrar o que há de errado em nós e principalmente que Ele possa nos moldar e nos mudar para nós sermos de acordo à vontade dEle. A segunda dimensão da prática da autoconsciência é o arrependimento e o crescimento. A autoconsciência, como eu já havia dito, ela vai nos levar a um arrependimento genuíno daquilo que nós já percebemos que está errado em nós. Depois de nós fazermos a reflexão, nós vamos ver o que há errado em nós. E a autoconsciência verdadeira, a honesta, a bíblica, vai nos levar a um arrependimento genuíno daquilo que nós fazemos. E esse arrependimento, ele é como nós podemos dizer que o arrependimento é uma chave que abre a porta para o crescimento espiritual. Quando nós já estamos agindo no arrependimento, nós reconhecemos as nossas déficits, nós percebemos da nossa necessidade de ter o Senhor conosco. Ali nós começamos a crescer naquilo que é o Espírito Santo e naquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. E a última dimensão prática é a responsabilidade comunitária. Nós vamos encontrar em Hebreus 10, 24 a 25, em que nós vamos ter ali se diz que nós vamos crescer melhor, nós vamos ter a melhor autoconsciência quando nós estamos em comunhão com as pessoas. Por quê? Porque naquele momento nós vamos ter o encorajamento por parte dos irmãos e até mesmo a correção. Nós não devemos nos sentir chateados, nós não devemos nos sentir mal por corrigir alguém ou por ser corrigidos. É necessário, por nós estarmos em comunhão do Espírito Santo, por nós sermos uma unidade em Cristo, o corpo de Deus, nós precisamos dessa correção, desse encorajamento para continuar a passar por todas as dificuldades que nós temos durante nossa vida e para que nós possamos mudar aquilo que é de errado em nós. Porque, infelizmente, nós já não somos perfeitos, mas o Senhor nos aperfeiçoa. Mas para isso nós precisamos estar abertos a entender, a ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, porque o saber quem eu sou, como eu já havia dito, é sobre o saber perante Deus, mas também perante os outros, porque nós, como seres humanos, nós somos criaturas sociais, nós vivemos em sociedade, nós nos lidamos com a sociedade diariamente. Então nós devemos aprender a receber críticas e também a dar críticas quando necessário, porque é algo que vai nos permitir crescer no Espírito Santo, crescer naquilo que é a vontade do Senhor e vai nos propiciar ter realmente essa autoconsciência bíblica, a autoconsciência vinda de Deus. E o propósito final de toda essa autoconsciência, de todo o exercício que nós vamos fazer, da nossa humildade e tudo que vai acontecer em nossa vida, tudo que nós precisamos permitir que aconteça em nossa vida, é a glorificação de Deus. Nós vamos fazer várias coisas, nós vamos pôr em prática, por exemplo, as dimensões da autoconsciência. Nós precisamos fazer tudo isso, não para que nós sejamos glorificados, mas sim para que o Senhor seja glorificado em nós, para que se veja em nós aquilo que é o Senhor que nós servimos. Nós temos lá em 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz: então, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. Esse é o nosso
final na autoconsciência. Esse é de tudo que nós vamos fazer. É aí onde nós precisamos terminar. Porque nós vamos terminar aí na autoconsciência, porque nós aí já estaremos alinhados. Já teremos alinhado nossa vida, nossos propósitos com a verdade e a vontade do Senhor. Porque nós sabemos que as vontades do Senhor, a verdade do Senhor, ela é muito melhor que aquilo que nós às vezes vemos para nós mesmos. Às vezes parece impossível de perceber, parece difícil de entender, mas quando nós praticamos já a autoconsciência e nós temos a ciência de quem nós somos como pecadores, nós entendemos que nós temos dignidade por ter sido criados à imagem e semelhança do Senhor. E isso faz de nós pessoas que fazem avaliação honesta de quem são, sem tirar nem pôr aquilo que eles são, e principalmente pessoas que vão estar habilitadas a aceitar aquilo que o Senhor é, a pôr em prática aquilo que o Senhor ensina e levar para os outros aquilo que é a glória e a honra do Senhor, que a luz do Senhor seja passível de encontrar as outras pessoas através de nós. É essa a finalidade da autoconsciência. Não é algo simplesmente de fazer e terminar em nós sabermos quem somos, mas sim é algo que deve resplandecer, porque o sol ele não brilha para si mesmo, ele brilha para nós. É assim que nós devemos ser, é assim que a nossa presença deve ser para os outros. Porque nós temos um astro maior atrás de nós, que é o nosso Deus, e nós precisamos refletir a luz que Ele passa para a nossa vida, para a vida dos outros. Bem, essa é a nossa pregação de hoje. Que essa mensagem entre em nossas mentes e nossos corações, e que a partir de hoje, se nós não praticávamos a autoconsciência, comecemos a praticar e que nós possamos dar frutos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Depois da nossa linda pregação, vamos colocar-nos em pé e entrar o hino 298 para Deus. Glorioso e eterno Deus que habita nos céus, nosso Criador, nosso mantenedor, aquele que habita entre os querubins da glória, nós te louvamos e agradecemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom e porque as suas misericórdias se renovam cada manhã. Obrigado, meu Pai, pela paz, pela harmonia, pela vida, pela saúde, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pela mensagem oportuna que o Senhor fala aos nossos ouvidos. Precisamos que cada um de nós seja autoconsciente em tudo aquilo que puder fazer nesta vida, em particular neste ano 2026.
Obrigado ao Pai pela mensagem. Pedimos para que possa abençoar a pregadora que esteve nesse momento, que o Senhor a usou como instrumento. Permita que possa usá-la sempre e muitas vezes. Assim que todos nós que estamos aqui possamos sair cheios do Teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor possa abençoar as nossas visitas que se dirigiram a esse lugar, que as Tuas bênçãos possam estar com eles, para que ao sair deste lugar não possam sair vazios, para que o Santo Espírito possa estar possesso neles, para que possam cada dia louvar e agradecer o Seu Santo Nome. Te pedimos a Teu Pai para que continue nos abençoando e nos protegendo durante o Santo Sábado, que o Senhor nos abençoe e que possa permitir que possamos voltar neste lugar, para continuarmos a orar e a louvar o Teu Santo Nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Worship